Bom, então, boa tarde a todas e todos. Nós temos hoje a terceira das manifestações culturais, que, como o Martin disse, é um experimento que nós, do Eixo Cultura e Artes, propusemos, no sentido de que, para além daquilo que é usual após congressos, palestras, seminários, etc., que, em geral, é uma apresentação musical que termina, né, em grande estilo com aquilo que foi proposto anteriormente, nós quisemos propor que as manifestações artísticas que fizessem ao final de cada um dos dias de discussão dos eixos temáticos, que são também por si uma experiência nova, que fossem ligadas às artes na universidade, mas às artes que estivessem vinculadas à pesquisa, que é como as artes se colocam na universidade. Então, nós tivemos, para além de uma perspectiva de trazer pesquisadores artistas, é o caso da Regina Silveira na terça-feira, foi o caso ontem do Rafael Castro, e hoje a gente tem a presença da Ilessi, que é uma pesquisadora da Unicamp, que trabalha no campo da música popular brasileira. Então, a Ilessi, eu vou pegar aqui a minha colinha, que tem a apresentação dela. Nós tivemos também, além de ser uma questão de um experimento com as artes e a pesquisa, nós tivemos também uma conversa com nossos colegas da Unesp e na Unicamp, para que a gente pudesse trazer, para além daquilo que é pesquisa da USP, pesquisas que fossem feitas no âmbito da Unesp e da Unicamp. Então, ontem nós tivemos a presença do Rafael Castro da Unesp, e hoje nós temos a presença da Ilessi, que é da Unicamp, e nós já agradecemos o professor Ângelo José Fernandes, da Unicamp, que foi o nosso interlocutor dentro da Unicamp, que é ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Bom, então, eu gostaria de chamar a Ilessi ao palco. A Ilessi vai falar, é uma aula show. A Ilessi é uma artista pesquisadora, como eu disse. O tema da tese dela, sobre o qual ela vai fazer a aula show hoje, é a improvisação nas vozes negras diaspóricas de Clementina de Jesus e Tânia Maria. A Ilessi Souza da Silva, o nome dela, tem por nome artístico Ilessi apenas. E, segundo ela, Ilessi é um nome iorubá, originalmente escrito Ile-si, sendo Ile casa e si, ser, existir, significando casa do ser, do existir. Ela é cantora, compositora, professora de canto e pesquisadora musical. Ela apresentará considerações relacionadas à sua pesquisa sobre improvisação na música popular brasileira. Ela é doutoranda em música pela Unicamp, sob orientação da professora Regina Machado. Ilessi atualmente pesquisa sobre a improvisação vocal de Clementina de Jesus e Tânia Maria, e o caráter diaspórico na vida e obra dessas músicas. Então, ela vai fazer uma conversa costurada com músicas de autoria dela mesma, que dialogam com a temática do encontro. Então, eu peço, por favor, que a Ilessi entre. Agradeço muito, Ilessi, a sua participação, a sua coragem de vir aqui conversar conosco nesse experimento. E a proposição, Ilessi, é que você tenha 20 minutos para fazer a sua apresentação e que depois a gente possa abrir para que as pessoas possam conversar com você, tá bom? Então, muito obrigada. Oi, boa tarde, gente. Prazer muito grande estar aqui, estou muito feliz. Como a Lúcia mencionou na apresentação, eu estou estudando na Unicamp, eu sou doutoranda da Unicamp, sou orientanda da Regina Machado, que é uma pesquisadora muito importante na área de música e canto popular especificamente. E eu sou do Rio de Janeiro, estou morando em São Paulo há pouco tempo, vim para cá em final de fevereiro. Vocês podem imaginar a mudança radical que é vir de uma cidade como o Rio para São Paulo. É muito diferente e está sendo muito maravilhoso. Eu queria muito, em primeiro lugar, agradecer muito ao convite para participar desse evento tão importante, para que a gente faça esse entrelaçamento
de pensamentos, de filosofias, de formas de pensar o Brasil e como é importante que a gente pense em outras epistemologias, né, que não as regentes, as que, em geral, dão as direções, em maioria, né? E aí eu acho que essa coisa é um grande desafio na área da música e um gosto que a gente tem, né, de estar, na verdade, comunicando em várias áreas, não somente nas áreas que acham que cabe a nós, artistas. Então, para mim, é super importante estar aqui. É a primeira vez que eu estou entrando na USP, primeira vez que eu estou participando de um evento. Quero agradecer muito ao convite da Lúcia e do Martin e agradecer a minha orientadora também. Antes de começar a falar especificamente sobre a minha pesquisa, eu queria falar um pouco sobre minha trajetória na música e como eu comecei na pesquisa sobre improvisação vocal. Por que esse gosto, né? Eu comecei a cantar com 17 anos, eu estou com 40 agora, e eu sempre tive muito gosto a improvisar, mas o improviso, para mim, sempre aconteceu de uma maneira muito intuitiva, e como se eu capturasse uma linguagem do improviso na música popular brasileira, mais especificamente, através de um processo de audição e repetição e elaboração de linguagens por essa transmissão mesmo, oral, né? E isso tem uma força muito grande, né, no aprendizado musical, que muitas vezes pode tomar um direcionamento muito pautado na leitura, na escrita, quando, na verdade, a música popular no Brasil ela é majoritariamente transmitida ao longo das gerações, muito através desse processo semelhante a como foi para mim, pessoalmente. Eu fiz serviço social, um curso de serviço social na UFRJ, em 2000, me formei em 2005, e aí tive um período longo de prática na música, cantando muito em vários lugares do Brasil. E, em 2012, eu comecei a fazer licenciatura em música. E, nesse curso, eu conheci uma professora chamada Berit Andersson, uma grande cantora sueca, que dava umas oficinas lá na Unirio. E eu fiz uma prova, passei, morei na Suécia durante um ano e tive uma experimentação com improvisação vocal no jazz, dentro da linguagem do scat singing e do que é chamado de old school jazz, né? Mas voltei muito com essa sensação de que a gente podia ter uma experimentação da improvisação na música brasileira, tomando como parâmetro a linguagem de improvisadores brasileiros, e que é uma linguagem muito particular e muito diferente dessa linguagem, e que a gente não tinha uma sistematização desse tipo de linguagem. Então, eu decidi fazer um TCC sistematizando estilos de improvisação vocal na música brasileira, dos mais diversos, partindo da própria performance dos artistas, e não especificamente dos gêneros musicais. Então, essa pesquisa do TCC desembocou na pesquisa que eu realizei no mestrado, também na Unirio, onde eu fiz um método de improvisação vocal voltado para a música brasileira. E agora, no doutorado, eu estou começando, né? Comecei agora em março. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a improvisação vocal na obra da Clementina de Jesus e da Tânia Maria. E aí, fazendo um contraponto entre essas duas cantoras, né, esteticamente muito diferentes, mas que têm esse ponto em comum, o ponto de serem o que eu chamo de vozes diaspóricas, né? Dentro do trabalho delas existe esse elemento em comum. Não sei se todos vocês conhecem as duas cantoras. A Clementina de Jesus é uma cantora que nasceu no início do século XX. Ela é de Valença, interior do estado do Rio, e ficou muito conhecida
durante muito tempo, e acho que ainda é, como uma espécie de representação de uma cultura estática, cristalizada, advinda dos negros escravizados, como se ela fosse apenas um veículo dessas manifestações musicais desses povos negros, né, brasileiros. Quando, na verdade, a meu ver, a Clementina é uma grande cantora, uma grande improvisadora e uma vanguardista, porque ela pega essa informação estético-musical e transmite muito, digamos assim, tardiamente, quando se considera assim como, em média, começa uma carreira musical de uma cantora, né? Ela começou com 65 anos, se não me engano, a cantar profissionalmente. E ela já era... Ela trabalhava como empregada doméstica, ela sempre cantou. E tinha muita dificuldade de manifestar o canto dela, né? Era, em geral, nos espaços onde ela transitava, o canto dela era considerado feio, era considerado algo pitoresco, ou até com um certo deboche de algo folclórico, tendo essa palavra como algo pejorativo. E ela teve um encontro, em 65, com o Hermínio Belo de Carvalho, no Rio de Janeiro, que é um pesquisador, letrista, um produtor musical muito importante do Brasil, que conheceu a Clementina num bar, na Glória, um bairro do Rio de Janeiro, e a convidou para participar de um espetáculo chamado Rosa de Ouro, que era um espetáculo com Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Anescardo Salgueiro, Jair do Cavaquinho e Nelson Sargento. Quer dizer, representantes de escolas de samba de diferentes gerações, o Elton e o Paulinho, na época, eram bem jovens, e também de diferentes realidades sociais, né? Porque o Paulinho tinha uma realidade social um pouco mais privilegiada, o Nelson Sargento morava na Mangueira, na favela, né? E a ideia do Hermínio foi juntar esses artistas. Tinha a presença do Turíbio Santos, que era um violonista clássico, junto com esses sambistas, com esses músicos de uma outra estética, e a Aracy Cortes, que era uma cantora da Era de Ouro, né? Que fez muito sucesso na juventude e que andava esquecida naquele período histórico. E aí o mais forte nessa história é que a Clementina ela surge, ela ainda trabalhava como empregada doméstica, e ela surge quebrando um padrão de canto vigente naquele período. Então, se você pensar que naquele mesmo ano, Elis Regina estava defendendo Arrastão e ela tinha o canto influenciado pela Ângela Maria, ela mesma dizia isso, então tinha ainda muito uma influência do belcanto na maior parte dos cantores populares que eram mais veiculados, né, pelos meios de comunicação. Então, ali naquela geração, o canto, o tipo de estética vocal vigente, ou era influenciado pelo belcanto, ou era o canto cool da bossa nova, né? É claro que já existiam os cantores de samba, outras estéticas, Jackson do Pandeiro, os cantores do Nordeste, mas o padrão estético vigente eram esses dois que eu mencionei. E a Clementina, especificamente, ela entra revolucionando absolutamente a estética vocal naquele momento. E, em relação à improvisação vocal, o que é interessante observar é que a Clementina não é mencionada como uma improvisadora. Durante o meu processo de pesquisa sobre improvisação,
eu tive alguns questionamentos, inclusive de professores da universidade onde eu estava fazendo a pesquisa, em relação ao que seria a improvisação vocal e se há a presença da improvisação vocal na música brasileira. Isso tomando como parâmetro um padrão de improvisação, que é um dos tipos de improvisação muito presentes também na música brasileira, mas que não é o único, que é o padrão do sketch singing, que muitas pessoas chamam de sambop no Brasil, né? Que é a mistura do bebop com o samba. Basicamente, o que seria isso é você apresentar um tema musical, uma melodia, e na reapresentação dessa harmonia que dá a base para essa melodia, você varia rítmica e melodicamente a melodia original. E isso é um padrão de improvisação super desenvolvido, inclusive com muita originalidade, por vários cantores brasileiros. A Leni Andrade talvez seja uma das principais representantes do sketch singing no Brasil, mas temos vários outros cantores. Mas a Clementina traz várias outras vertentes de improvisação no canto dela, né? Como, por exemplo, a variação timbrística como um elemento muito forte de improvisação e de transformação de um tema apresentado, o uso da fala, o uso de interjeições, o partido alto, que é a criação de versos, porque ela também era muito do samba, né? Ela transitava por vários gêneros musicais, mas com a vinda da Clementina, né, para o Rio, ela entrou nesse meio do samba. Ela se dizia portelense, mas muita gente suspeita um pouco dessa relação dela com a Portela, porque ela tinha uma relação forte com a Mangueira, né? Ia muito à Mangueira, estava sempre lá. E na Mangueira conheceu o companheiro dela, que era o Albino Pé Grande, e ela tinha muito uma relação com o samba de terreiro, com o partido alto, e criava versos, era uma grande versadora, mas também atuava na Folia de Reis, cantava modinhas, cantava, como ela é muito conhecida, né, as macumbas, né, as curimas, as músicas que ela aprendeu com a mãe dela, com a avó dela, e ela transmitiu isso. Mas ela trabalhava com todos esses gêneros sempre de uma maneira muito original, com uma criação muito singular, com várias propostas de caminhos estéticos para o canto brasileiro. E agora falando um pouco sobre a Tânia Maria, que é uma cantora e pianista do Maranhão, uma cantora quase desconhecida no Brasil, infelizmente. Atualmente, ela mora em São Paulo, mas ela está fora de atividade. Mas ela morou desde o final dos anos 70 até os anos 2000, até muito pouco tempo, em Paris. Então, a gente considera que o primeiro movimento diaspórico de Tânia Maria foi do Maranhão para Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, e depois circulando Rio de Janeiro, São Paulo. E uma cantora, pianista, virtuose, que utilizava muito a linguagem do sketch singing no improviso dela, mas que tinha absolutamente um tipo de relação com o virtuosismo do piano, totalmente amalgamado à voz dela, de uma forma tão elaborada, tão complexa, que não era visto. É uma coisa muito particular, o canto da Tânia. E ela chegou no Rio naquele contexto de vigência dessa estética da bossa nova, que estava, né, em alta naquele período histórico. Hoje, várias pesquisas, vários jornalistas e pesquisadores abordam sobre a questão do racismo na música, e uma das questões que eu
quero ainda desenvolver nesses 4 anos de pesquisa é até que ponto o racismo não atravessou essa invisibilidade, esse desconhecimento do grande público brasileiro para uma artista do porte da Tânia Maria. Ela escolheu viver fora do Brasil porque ela não conseguia se estabelecer no Brasil fazendo a música que ela fazia. Se ela quisesse se estabelecer no Brasil, sendo cantora negra, ela ia ter que fazer outra coisa. Isso porque existe um atravessamento do racismo, quer dizer, o racismo ele é estrutural, então ele está em todos os espaços, né? E na música não é diferente. E aí isso se deu com vários artistas que quiseram bancar uma determinada estética vocal, musical, enfim, em seus trabalhos. Quem quis bancar algo que achavam que não cabia ao negro sofreu consequências, né? Como foi o caso de vários artistas que hoje estão podendo falar sobre isso mais abertamente, como é a Alaide Costa, por exemplo, que está, nesse momento, num período esplendoroso, um reconhecimento super tardio. Hoje ela tem 86 anos, mas hoje ela está conseguindo um reconhecimento de uma carreira que seria para ser ressaltada mundialmente, né? E aqui no Brasil, muito intensamente. O Johnny Alf é um outro exemplo. Vários artistas, Moacir Santos, que também escolheu morar fora do Brasil. Vários artistas, músicos negros que não conseguiram se estabelecer aqui, no sentido do reconhecimento que eles mereciam. Eu queria apresentar para vocês um pouco de 2 performances que eu acho que exemplificam muito o caráter vanguardista do improviso dessas cantoras. E um é da Clementina de Jesus, vou começar por ele. As 2 performances que eu escolhi para mostrar para vocês são performances dessas artistas que eu mencionei com um outro artista, né, em duo, né, um outro artista de uma geração mais jovem, naquele período, naquele momento ali. A performance da Clementina é com a Tetê Espíndola, que é uma cantora espetacular, da região centro-oeste do Brasil e que fez muito a carreira aqui em São Paulo, teve uma ligação forte com a Rigo Barnabé, com a vanguarda paulista, e é muito impressionante ver como a Clementina vai conduzindo a improvisação nessa performance. A música chama Taratá, é um canto de trabalho que ela aprendeu, né, com os parentes anteriores dela. E é muito interessante falar uma coisa, até como para quem não conhece essa gravação. Tem uma gravação que eu acho que é um marco nesse sentido, que Leda Maria Martins, que é uma pensadora ligada ao Congado e que tem um trabalho lindo, que ela fala sobre o tempo dentro de um conceito não linear, eurocentrado, né? Essa coisa de se pensar o tempo de uma forma linear. Ela pensa no tempo de uma forma espiralar. Então, essas manifestações culturais, essas heranças que ela herdou da avó, da mãe, elas estão presentes, mas está presente também a criação da Clementina naquele período histórico. Então, a Clementina é, ao mesmo tempo, essa porta-voz, mas ela é uma cantora desse tempo e que estava super atenta a tudo que estava acontecendo e estava propondo alguma coisa muito, muito original. Então, essa performance da Clementina com a Tetê, eu acho que mostra muito esse exemplo de como o tempo não é algo estático, como a gente pode entender a manifestação do tempo de uma forma espiralar e viva e sempre em movimento, né?
A música é uma adaptação, né, conhecida como domínio público, e a adaptação foi feita pela Clementina. Taratá, crioula de taratá. De taratá, crioula de taratá. Morambique que não tem dono, eu gostar de taratá. E terra que tem minhoca, eu gostar de cavuca. Cavuca, crioula de cavuca. Oi, de cavuca, crioula de cavuca. Morambique que não tem dono, e eu gostar de taratá. Terra que tem minhoca, eu gostar de cavuca. Cavuca, eu gostar de cavuca. O cavuca, eu gostar de cavuca. Cavuca, crioula de cavuca. O de cavuca, crioula de cavuca. Cavuca, crioula de cavuca. O de cavuca, crioula de cavuca. O de cavuca, crioula de cavuca. O de cavuca, crioula de cavuca. Olá, terra que tem minhoca e eu gostar de cavuca. Olá, dambi que não tem dono, eu gostar de taratá. O de taratá, crioula 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 de taratá. Terra que tem minhoca e eu gostar de cavuca. Cavuca, crioula de cavuca. O de cavuca, mas para depois paratá. O paratá, crioula de cavuca. O de cavuca, crioula de cavuca. O de cavuca, crioula de cavuca. O de cavuca, crioula de cavuca. Você pode colocar o vídeo da Tânia agora. Agora a Tânia Maria interpretando Funk Tamborim, uma música dela com o Ed Mota. Ela estava num show do Ed Mota, assistindo o show, e o Ed convidou para ela dar uma canja, e ela faz essa performance. Essa música, Taratá, que eu coloquei, tem um disco da Clementina chamado Marinheiro Só, e uma performance muito espetacular, que é a Clementina cantando e o Naná Vasconcelos acompanhando a Clementina na tabla, que é um instrumento indiano, e aí entram outras percussões também, mas é basicamente percussão e voz a apresentação. Mas havendo essa coisa, né, de uma transformação de algo que se espera ser apresentado dentro de uma estética mais rígida, né? Ela abre para outras sonoridades, né, no disco dela. Agora, vamos ver um pouco da performance da Tânia com o Ed, aí já dentro dessa estética do sketch singing, mas também com outros elementos, né, de como ela abre para a interjeição, abre para a fala, abre para muitas coisas, traz o sketch junto com a palavra, mistura estéticas diferentes de improvisação vocal.
Começa a festa e o batuque do meu funk, 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 tamborins. A negada excitada vai na onda do meu funk, tamborim. Entra na roda de zumbi, bate palma pro meu tanque, tamborim. Casca o couro, bate forte nesse funk, 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 tamborim. Ai, eu estou enamorada desse funk, tamborim. E fico louca com essa moça e o balanço desse funk, tamborim. Se provar, vai gostar, vai ver que a vida é beleza. Meu é tristeza, vem bem pra mim e vamos cair juntos nesse tamborim. Pode pausar. Eu queria falar muitas coisas, mas não deu muito tempo. Mas é importante dizer que o que eu considero como esse caráter diaspórico de maneiras diferentes, né, em artistas muito diferentes, como a Clementina é muitas vezes mencionada como a mãe que ela é, a mãe, um pouco com uma visão romântica dessa grande artista, vanguardista, e que muitas vezes é relacionada com uma entidade, como algo assim, que, na verdade, era uma mulher que, como Candeia, compositor carioca, portelense, muito bem disse na música que fez com ela, né? Não vadeia, Clementina, fui feita para vadiar. Era essa mulher, uma mulher real, né? Uma mulher do tempo dela e que estava, no tempo dela, criando uma música absolutamente original e moderna, mas trazendo também essa relação da tradição, do caráter vivo da ancestralidade, né? Entendendo como a música que foi transmitida a ela pelos antepassados, como aquilo tinha um valor estético muito, muito esquecido e muito importante que tivesse aqui e que a gente esteja comunicando com isso, né? E ela, uma coisa curiosa, ela não era ligada às religiões afro-brasileiras, ela não acreditava em manifestações espirituais, mas ela entendia aquilo como algo que tinha uma importância muito grande de que fosse transmitido e que fosse trabalhado ali no tempo dela. E a Tânia Maria, essa artista que teve não uma educação musical a partir da transmissão oral, mas uma educação musical mais formal, dentro da linguagem da música erudita, do piano clássico, do jazz, mas que também faz esse movimento de transformação de um lugar que se espera de um artista negro e de transformação dessa música que se espera que seja feita por nós. Então, eu acredito que a gente precisa muito estar mais atento à música que é feita pelos artistas brasileiros, como a gente tem muitas diretrizes muito fortes, muito interessantes para construir um caminho musical absolutamente original. Eu, tendo morado fora, eu observei como a gente tem elementos de improvisação que absolutamente
não são trabalhados em outros lugares do mundo, e como é importante esse tipo de trabalho de análise das características dessas improvisações, de sistematizações de estilos de improvisação musical e vocal brasileiros. Eu vou terminar aqui cantando uma música que eu acho que comunica muito com elas duas, muito porque ela, harmonicamente, ela é modal, que eu acho que o modalismo está muito presente na obra da Clementina, mas ela tem esse caráter assim mais formal da música, de alguma coisa ligada ao jazz também, que tem a ver com a Tânia também. E, em geral, quando eu improviso, eu penso na sonoridade dessas duas artistas de uma forma muito determinante quando canto essa música. Elas são uma grande inspiração para mim no improviso que eu faço nela. É uma música minha com letra do Tiago Amude, chama Lírico. E, enfim, vocês vão ouvir os elementos que eu mencionei de alternâncias de timbre, de interjeições, ao mesmo tempo de um virtuosismo em relação à altura, aí do grave para o agudo. Tudo isso eu bebi muito na fonte dessas artistas e espero que a obra delas permaneça viva e que a gente beba muito nessa fonte para estar sempre em movimento, em criação. Vou cantar aqui para vocês. Parece chorar, mas no fundo de tudo o olho solar sabe não cegar, não sumir, dissipado em sombra, em mar, em si. Parece querer, mas atrás das palavras dor e prazer pode não haver mais que o som concentrado em voz, em ser, em on. Parece trair seu dom de monolito, pois se desfaz, mas depois de ruir, o granito que jaz parece medir mais, vertical feito um menir e em paz. Parece compor lírio, melancolia, laivo, langor, feito um amador, ilusão. Tudo nele é mais que amor, canção. Parece trair seu dom
som de monolito pois se desfaz, mas depois de ruir o granito que jaz, parece medir mais, vertical feito um que ninguém que use como é I unga ara ere urara I ayarara arara que ela ma beza ngunungu que ere A fruta, quando amadurece, o caroço vira pedra, de semente consciente e singela artesania. A pedra não apodrece, a pedra se fortalece, se modifica e transmuta, o caroço abraça a fibra, a raiz se multiplica, guarda o que é essencial. E lá dentro do caroço, depois de roer todo o osso, mora a nobreza e a graça dessa pedra coração. Sem mais nenhuma couraça, só sobra o que é carcaça, amor, pureza e poder. A jarina perde a casca, fica fina, doa a carne, pra poder se conceber. A fruta, quando amadurece, o caroço vira pedra, de semente consciente e singela artesania. A pedra não apodrece, a pedra se fortalece, se modifica e transmuta, o caroço abraça a fibra, a raiz se multiplica, guarda o que é essencial. E lá dentro do caroço,
Depois de roer todo o osso, mora a nobreza e a graça dessa pedra. Coração, sem mais nenhuma coraça, só sobra o que é carcaça. Amor, pureza e poder, a jarina perde a casca, fica fina a carne pra poder se conceber. Crum, crum, crim, crom, crim, cré, crum, crum, cré, crom, crim, cré, crum, crum, cré, crom, crim, cré. Zing, 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 de como é que é o zonzão de onde eu saio amar, somboia que é gongolora que de ti, bopo ponhongue, e sim, na minha ninguém. Obrigada.